Olá, tudo bem? Professor Tadeu aqui mais uma vez com a disciplina Teoria das Organizações. Aula 3, parte 1. Iremos dar continuidade à teoria neoclássica e nesta aula ela apresenta como objetivo entender as diferentes divisões que a estrutura da empresa pode apresentar, o que denominamos departamentalização. E como tópicos desta aula, nós vamos ter a departamentalização. Relembrando o que foi visto na aula passada, nós estudamos os conceitos da teoria neoclássica, vimos que ela representa o ressurgimento das teorias clássicas e científicas da administração, retomando diversos assuntos abordados por essas teorias e aplicando novos pontos de vista e novas abordagens. Departamentalização. A teoria neoclássica ela nos apresenta uma nova forma de divisão da organização, denominada departamentalização. Olha só, vemos aqui o surgimento de um novo conceito dentro da teoria neoclássica. E assim, com o desenvolvimento econômico, algumas empresas elas cresceram e se tornaram grandes organizações. Com isso, a departamentalização ela surgiu como uma forma de segmentar essas organizações. Para quê? Para dar uma maior eficiência na gestão. É o que chamamos de subdivisão da organização em unidades menores, o que define como a organização será estruturada. Então, assim, para que possamos entender melhor a departamentalização, é necessário primeiro compreender o que é estrutura e organograma. Vejamos tais conceitos. O conceito de estrutura. A estrutura ela é o desenho que representa as áreas, posições, divisões e hierarquia de autoridade de uma empresa. E é a representação simbólica da organização formal. Por isso, é um elemento fundamental para coordenar as diferentes atividades da empresa. Então, este é o conceito de estrutura. Já organograma, ele é um gráfico representativo da estrutura formal da empresa. O organograma clássico, ele tem uma representação mais comum, porque ele é de fácil visualização e sendo assim o mais utilizado. Então, o organograma, ele é como se fosse uma espécie de foto, de retrato, né, para assim dizer, da organização. É uma forma bem resumida de se expressar como a organização ela se estrutura. Então, assim, diante dessas informações e analisando mais precisamente o desenho de um organograma clássico, né, a gente pode dizer que ele fornece um quadro da estrutura de autoridade. Como assim? Ou seja, quem responde a quem, né? Quem manda em quem e quem obedece a quem. E as vinculações ou as relações de interdependência entre os órgãos dentro da organização. E deixando claro que o trabalho ele está dividido entre as diversas áreas ou pessoas da organização. Vejamos então um quadro, né, um organograma, né, vamos chamar isso de organograma, para que fique bem claro. Então, como você pode observar, cada caixa aí do organograma ele representa uma unidade de trabalho, ou que chamamos de divisão do trabalho. O título ele define o trabalho desempenhado. Como vocês podem ver, nós temos o diretor financeiro, diretora executiva, mais abaixo nós temos gerente de RH, gerente financeiro, também o gerente executivo, e numa linha mais abaixo nós teremos o supervisor geral e, por fim,
os analistas, né? Então, assim, as linhas elas são contínuas e elas indicam as relações entre o superior e subordinado. E as caixas, né, vamos assim dizer, as caixas, os retângulos, que estão na mesma linha, né, de posição, eles representam cargos ou funções de um mesmo nível hierárquico. Agora que vimos os conceitos sobre estrutura, organograma e hierarquia, podemos entender melhor os conceitos relacionados à departamentalização. Existem 6 tipos básicos de departamentalização. Departamentalização funcional, por produtos ou serviços, por localização geográfica, por cliente e por projeto. Vejamos, vamos conhecer cada um deles detalhadamente. Departamentalização funcional. Nesse tipo de departamentalização, os cargos eles são especializados ou agrupados de acordo com a função na empresa e as habilidades que requerem: produção, marketing, recursos humanos, P&D. P&D é planejamento e desenvolvimento, contabilidade, dentre outras. E é aconselhado para empresas que tenham produtos ou serviços que permaneçam inalterados a longo prazo. Então, pelo exemplo, podemos ver um tipo de departamentalização funcional, onde podemos observar bem lá no topo a diretoria geral e logo abaixo as gerências, gerência financeira, gerência de marketing, gerência de RH, gerência de produção, todas subordinadas à diretoria geral. A departamentalização funcional ela apresenta algumas vantagens, que são o agrupamento de vários especialistas sob uma única chefia comum, a garantia da utilização das habilidades técnicas das pessoas, a economia de escala, ou seja, maior eficiência em termos de custo. E assim, com a separação das empresas por funções, as responsabilidades elas são definidas e não há duplicidade de funções. Monitoração mais eficaz do ambiente, melhores padrões de desempenho e treinamento especializado e desenvolvimento das habilidades. Algumas dessas vantagens elas são de fácil entendimento. Vejamos então as desvantagens da departamentalização funcional. Criação de barreiras entre os departamentos, foco no cargo e não na empresa e ou produto, surgimento de conflitos, pessoas especialistas sem visão geral do negócio. E esse tipo de departamentalização ele dificulta a adaptação e a flexibilidade de mudança externa. Departamentalização por produtos ou serviços. Aqui, todas as funções que contribuem para um dado produto são organizadas por um administrador, que é a pessoa que fica responsável pelas funções relativas a um produto em particular e se reporta ao gerente de produto ou serviço. Essa departamentalização ela pode ser utilizada tanto por empresas comerciais como industriais. Veja então como fica a departamentalização por produtos e ou serviços. Acima nós temos a diretoria geral e abaixo nós temos os departamentos de produtos farmacêuticos. Ao lado nós teremos o departamento de produtos higiênicos e, por fim, o departamento de produtos alimentícios. Não confunda esse tipo de departamento, departamentalização por produtos, por departamentalização funcional.
Porque assim, são bem parecidos se a gente for observar. Só que o que muda é apenas a questão da nomenclatura, pois na departamentalização funcional nós temos aí subdivisões, onde essas subdivisões aparecem os cargos ou funções. E aqui, nessa departamentalização, nós temos os produtos e os serviços. Esse tipo de departamentalização apresenta algumas vantagens, que são melhor administração da informação, melhor comprometimento com a linha de produto, uma vez que os funcionários eles se dedicam somente aos produtos de sua responsabilidade. São mais flexíveis, indicada pelas circunstâncias mutáveis, e facilita a inovação dos produtos, já que os funcionários eles se tornam especialistas naquele produto de sua responsabilidade. Desvantagens. Esse modelo, esse tipo de departamentalização, ele é de difícil coordenação, ele apresenta maior custo, uma vez que serão necessários funcionários especialistas em apenas um ou poucos produtos. E também evidencia-se com desvantagem a perda de controle pela alta administração. Departamentalização por localização geográfica. Essa departamentalização ela requer uma diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com a localização ou área de mercado a ser servida pela empresa. E ela é utilizada por empresas que cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados eles são extensos e apresenta algumas vantagens a saber. Facilidade em focar nas necessidades regionais ou locais dos consumidores e promover serviço melhor e mais rápido. Fixa a responsabilidade do lucro e desempenho nas regiões, em que cada região recebe uma responsabilidade por metas de vendas e desempenho. As grandes empresas elas fazem isso. Elas determinam as metas e algumas vezes essas metas elas são diferenciadas por região. E o desenho organizacional ele varia conforme a sua localização. Desvantagens. Nesse modelo de departamentalização, é possível observar que há uma dificuldade de coordenação nas áreas, perda de controle pela alta administração e o enfraquecimento da especialização, uma vez que a preocupação das organizações ela é estritamente territorial e concentra-se mais nos aspectos mercadológicos e de produção, quase não requer especialização. E com isso, as outras áreas da empresa elas tornam-se normalmente secundárias. Departamentalização por clientela. Neste caso, as atividades elas são agrupadas de acordo com as necessidades variadas e especiais dos clientes ou fregueses de uma organização. Ou seja, o agrupamento ele ocorre de acordo com o tipo de pessoa ou a pessoa para quem o trabalho ele é executado. Nesta linha, neste modelo, uma empresa de roupas ela pode criar um departamento masculino, por exemplo, ou feminino e um infantil. Então, a gente observa aqui que a ênfase ela é no cliente. E sendo assim, a organização ela apresenta uma orientação extroversiva. Cuidado, não confunda essa expressão com extrovertido. É extroversivo, quer dizer para fora, ou seja, mais voltada para o cliente do que para si mesma. Temos então aqui um modelo
de uma departamentalização por cliente ou clientela. Vemos lá no topo a divisão comercial, mais abaixo o departamento feminino, departamento masculino, departamento infantil, dos quais eles são sujeitos, né, subordinados à seção de jeans, a seção de lingerie jeans é subordinada à seção do departamento feminino. Por sua vez, temos a seção de roupas e seção de calçados subordinada ao departamento masculino. E, por fim, a seção de brinquedos e seção de roupas infantis subordinados ao departamento infantil. E apresenta como vantagens facilidade em focar nas necessidades dos consumidores e prover serviços melhores e mais rápidos. E a organização, né, toda a organização ela é voltada para a satisfação do cliente. E ela permite à organização concentrar seus conhecimentos sobre as distintas necessidades e exigências dos canais mercadológicos. E apresenta como vantagens facilidade em focar nas necessidades dos consumidores e prover serviços melhores e mais rápidos. E a organização, né, toda a organização ela é voltada para a satisfação do cliente. E ela permite à organização concentrar seus conhecimentos sobre as distintas necessidades e exigências dos canais mercadológicos. A departamentalização por projetos. Essa departamentalização ela é temporária e envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com as saídas e os resultados relativos a um ou a vários projetos da empresa. Por isso que ela é considerada temporária. Imagine, por exemplo, uma empresa de serviços de engenharia. Ela cria, por exemplo, vamos supor, uma represa. Então, ela vai criar um departamento exclusivo para a construção dessa represa. Aí, ao fim desse projeto, aquele departamento ele se desfaz. Ou a construção de uma ponte, né? Um prédio, por exemplo. Ou seja, concluiu a obra, aquele departamento ele é desfeito. Veja então um modelo bem simplório de um departamento, de uma departamentalização por projetos. Temos ali a gerência de projeto e logo abaixo temos os departamentos subordinados a ela, que é o projeto A, projeto B e projeto C. E as principais vantagens da departamentalização por projeto são as seguintes. Permite o alto grau de responsabilidade da equipe de execução do projeto, possibilita que os funcionários envolvidos eles tenham um elevado grau de conhecimento de todos os trabalhos inerentes ao projeto, tem um alto grau de versatilidade e adaptabilidade, aceitando novas ideias e técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos, possibilita melhor o atendimento aos clientes dos projetos e permite melhor cumprimento de prazos e orçamentos. Já as desvantagens da departamentalização por projetos são as seguintes. É que, para atender à complexidade dos projetos, torna-se necessário montar equipes altamente especializadas. Contudo, ao término do projeto, a empresa ela pode ser obrigada a dispensar o pessoal ou paralisar máquinas e equipamentos, caso não tenham outro projeto em vista. Então isso assim, é muito ruim para a empresa, né? Primeira questão de que a empresa ela precisa manter esse funcionário com um alto nível de especialização. E torna-se ruim quando ela não tem projetos e tem que dispensar esse pessoal.
E também, como decorrência desse problema de manter e logo em seguida dispensar esses funcionários, né, esse pessoal, ocorre uma forte ansiedade e angústia nas pessoas pela imprevisibilidade de futuro no emprego. E geralmente não apresenta um sistema de comunicação e tomada de decisão adequada. E pode gerar uma situação de recursos ociosos ou mal empregados. Existem outros tipos de departamentalização, uma vez que esses modelos que foram apresentados para vocês, eles são propostos por Hidalberto Chiavenato. Porém, existem esses outros modelos que, na verdade, eles são fusões de modelos já apresentados, que no caso é a departamentalização matricial e a departamentalização mista. Vejamos com detalhes cada um desses departamentos. A departamentalização matricial, ela é uma forma intermediária entre os tipos de departamentalização funcional e por projeto, ou às vezes funcional e por projetos ou serviços. Ele não leva em consideração o clássico princípio da unidade de comando estabelecido por Fayol, tendo como característica marcante a autoridade dual, ou seja, chefe funcional versus chefe de projeto. E com esse tipo de agrupamento, mantém-se a estrutura funcional para as atividades cotidianas, somando com a possibilidade do líder de um projeto aprimorar sua rede de contato com sua equipe de trabalho. E como inconveniente, citamos a dupla subordinação. Isso é uma desvantagem, né, desse modelo, gerando um clima de ambiguidade de papéis e relações. E o conflito de interesses de poder entre os chefes funcionais e os chefes de projeto. Por outro lado, esse modelo ele é vantajoso, pois possibilita o maior aprimoramento técnico da equipe de trabalho, maior especialização das atividades desenvolvidas e melhor atendimento aos clientes do projeto, bem como maior cumprimento de prazos e do orçamento. Ao observar um modelo de uma departamentalização matricial, o que é que a gente pode observar? Bem, temos aqui a diretoria, dos quais temos alguns departamentos, né? Vamos ter a gerência de projeto, com seus respectivos projetos, e teremos também subordinada à diretoria os departamentos de pintura, latuaria e eletrônica. Então a gente observa, é como se fosse uma fusão da departamentalização por projetos com a departamentalização por processos. A departamentalização mista. Bem, a departamentalização mista, ela nada mais é do que um conceito de que não há um modelo definido de departamentalização a ser usada, né? Pois cada parte da empresa ela deve ter a estrutura que mais se adapte à sua realidade. Assim, é possível combinar diversos tipos de departamentalização, como por exemplo as departamentalizações por projeto, funcional e territorial. Então, assim, para que o conteúdo sobre departamentalização ele fique bem assimilado, eu preparei um quadro resumo das características, bem como das vantagens e desvantagens, dos quais vocês podem se debruçar em um outro momento, para que vocês possam comparar cada um desses departamentos. Resumo da aula. Nesta aula, estudamos o conceito de departamentalização.
Aprendemos que estrutura é o desenho que representa as áreas, posições, divisões e ou hierarquia de autoridade de uma empresa. Aprendemos também o conceito de organograma, em que ele é um gráfico representativo da estrutura formal da empresa. E também conhecemos os tipos de departamentalização e a sua aplicação nas organizações. Bons estudos e até a próxima aula.